Amigos do canal Calcio Parlato, vamos analisar com il fiocco esses dois jogos da Champions League da Atalanta, que em Old Trafford, depois de ter passado o primeiro tempo com uma vantagem de 2-0, perde 3-2, e uma Juventus que vai para São Petersburgo e ganha no último instante, ou pelo menos nos últimos minutos, de 1-0. Vamos analisar os dois jogos, vamos analisar sobretudo as duas equipes italianas, embora eu quero já logo aqui deixar meu depoimento a favor de um jogador brasileiro, o Claudinho, do Zenit, que foi talvez o melhor em campo de todos os 22, jogador muito talentoso que, meu modo de ver, merecia um palco mais interessante do que o campeonato russo, embora o Zenit jogue a Champions League, mas com poucas possibilidades de classificação. Acredito que o Claudinho é um jogador perfeito para alguns times do campeonato italiano, sobretudo aqueles que procuram jogadores com fantasia, com movimentação, mas também com carisma, com capacidade de recuperação, de recomposição entre meio campo e o ataque. Por exemplo, um jogador desse acha que ficaria ruim no Milan, né? O famoso 10 que tanto o Milan procurou, seria de jogar fora um Claudinho, mas enfim, esses são papos que agora valem só pela menção de eu sempre ter apontado como Claudinho como um dos grandes talentos do futebol brasileiro, pela idade, que é ainda bastante promissora em termos de perspectivas futuras, e pelo futebol que ele sempre apresentou. Mas, então, já que estamos falando de Juventus, estamos falando de Juventus Zenit, digamos digamos imediatamente, aliás, reportamos imediatamente as palavras do Allegri. Jogamos mal, mas ganhamos. Allegri direto, dizendo aquilo que todo mundo viu de um jogo horroroso da Juventus, um jogo típico dessa fase da Juventus. Aliás, eu acrescentaria, jogamos mal, como sempre, e ganhamos de 1-0, como quase sempre. Essa é a Juventus do Allegri nesse momento. Aí fica uma pergunta, fica uma dúvida. Essa é a Juventus melhor possível ou essa é a Juventus transitória? Porque se for a Juventus transitória, essa transição está durando muito tempo, né? E não pode só contar com também lances de sorte, porque quando você ganha com 1-0, embora possa ser um resultado aparentemente cínico, isso significa que também você tomou alguns riscos, porque 1-0, se você faz 1-0 no início do jogo, você tem muitas possibilidades, você dá muitas possibilidades aos seus adversários de empatar. Até por uma bola parada, por um chute de fora da área desviado, por um gol contra. Tudo um tipo de casística que você deixa aberto quando você se empenha para ganhar 1-0. Se você marca no final, é porque você sofreu muito, você correu o risco de empatar esse jogo. E um jogo como esse contra o Zenit, onde os 3 pontos dariam e deram, de fato, a prática quase a garantia matemática de passar e passar em primeiro lugar, seria uma questão que deixaria extremamente insatisfeito, não somente o torcedor, mas também todo o entourage da Juventus. Hoje era um jogo para se ganhar, colocou bastante jogadores titulares, não fui aquele mistão, como se fala aqui no Brasil, não, foram jogadores titulares na posição, mas que, de novo, não se encontraram, não se encaixaram, né? Fui 1-0, fui merecido? Não, não fui merecido. Certamente fui mais um jogo para se colocar na conta desse Allegri, que cada vez que passa uma rodada ou de Champions ou de campeonato, me vem de pensar, espero de estar errado, que ele de fato não esteja minimamente se atualizando, não tenha se atualizado nesse período em que ele ficou fora dos campos. Aquilo que ele disse brincando numa véspera de um jogo, numa coletiva de imprensa,
dizendo que ele não viu nenhum jogo, nem pela televisão, nos últimos 2 anos, eu não acreditei que fosse uma brincadeira. Estou começando a achar que foi verdade, porque não é possível que seja tão horroroso o jogo da Juventus como foi hoje. Agora, torcedor da Juventus, que está assistindo esse vídeo, pelo qual eu agradeço, dirá, mas eu quero ganhar. E aí eu concordo plenamente. Mas eu como observador do futebol, eu tenho que dizer, primeiro, não gostei do jogo. Não sou obrigado a ver, claro que não sou obrigado a ver, mas eu gosto de ver. Eu critico como observador de jogo. Mas segundo, eu quero dizer uma coisa para o torcedor do Juventus. Jogando assim, não vai longe. Jogando assim, não vai longe. Porque contra o Chelsea, fui elogiadíssimo esse tipo de atitude, mas foi um sufoco terrível. Vamos dizer, bom, você vai falar daqui a pouco da Atalanta. A Atalanta jogou maravilhas no primeiro tempo, tomou 3 e pontos 0. Tranquilamente. É verdade. Mas a Atalanta não tem aquele banco maravilhoso que tem a Juventus. A Atalanta não tem aqueles jogadores em campo, todos experientes, quase todos com já nas costas jogos de Champions League. Então a Atalanta pagou também a questão de inexperiência, pagou outros fatores. Eu só digo, Juventus, jogando assim, não tem como chegar muito longe. Não tem como chegar muito longe. Mas veremos. Pode ser que, de fato, esteja em uma coincidência de fatores, sobretudo fatores ligados ao estado físico dos seus jogadores, ao estado mental dos seus jogadores, da dificuldade em se adaptar a um novo esquema de jogo e, de fato, possa ser absolutamente temporário. Torço para que isso, de fato, seja dessa forma e haver os próximos jogos bastante complicados contra a Inter de Milão, por exemplo, que vai ser o famoso derby da Itália, que, enfim, vai dizer muita coisa em relação também à forma da Juventus. Com qual forma o Allegri vai colocar a Juventus para encarar um time muito perigoso e que joga muito pelas laterais, que faz da sua força, faz das laterais o seu grande ponto de força, que tem uma zaga bastante consistente. Veremos. Mas a Juventus, por enquanto, para mim, uma Juventus tristemente ganhadora, mas que bom que tenha ganhado, que bom, porque minha torcida é absoluta sobre a possibilidade de todas as italianas passarem para a fase final, né? Já perdi a esperança pelo Milan, praticamente, mas as outras 3 acredito que ainda tenham chance. A próxima rodada vai ser extremamente decisiva. Mas passamos ao espetacular jogo da Atalanta contra a Juventus. Bom, de novo, não sendo torcedor da Atalanta, eu vi um belo jogo e, claro, eu sou torcedor dos times italianos, então fiquei chateado com a vitória do Manchester, quando parecia que, de fato, com o final do primeiro tempo, com aquelas vaias ensurdecedoras dos apoiadores, dos torcedores do Manchester United, pudesse, de fato, voltar a campo com mais possibilidades. Mas é difícil quando o time adversário tem banco longo, tem banco, tem o Pogba, por exemplo. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar de mais alguma coisa? Se quer comparar isso com a Atalanta, a Atalanta colocou o quê? Colocou a grande capacidade de leitura de jogo do Gasperini, colocou o grande conhecimento dos mecanismos de troca de bola que o próprio Gasperini colocou nos jogadores e teve hoje jogadores inspirados na zaga. Palomino foi muito bom, o Demiral foi muito bem. E até o Derum, que não é zagueiro, nunca fui zagueiro, até não fui tão mal assim. Mas olha, começamos por aqui. A zaga é improvisada. E o Demiral, os primeiros 10 minutos, sentiu a coxa e ficou em campo, mesmo sentindo, fez até gol. Quando fez gol, ele tocou a coxa, sabendo que estava, de fato, segurando ao máximo a dor para poder, pelo menos, não ter que fazer uma troca antes do final do primeiro tempo. Enfim, entrou o Lobato, que é um ex-Verona, um jogador de perspectiva, mas é claro que no segundo tempo
essa pressão feita com o frescor dos jogadores do Manchester, com, é claro, entra também um pouco de dificuldade em conseguir fazer, deixar o time alto. O Gasperini fez o quê? Colocou o Zapata. Bom, o Zapata, pivô, consegue manter alto, mas não foi suficiente. De qualquer forma, extremamente louvável essa atitude do Atalanta. Esse é futebol, esse é o futebol que vai longe. Esse é um treinador que, de fato, estabeleceu ficar na Atalanta porque se diverte, porque ganha aquilo que ele quer ganhar, se diverte e ninguém questiona nada. E, sobretudo, os jogadores não questionam nada. Qualquer jogador que abre a boca, né, o último da série foi o Papo Gomes, rua, né? Casa, chuveiro, enfim, do jeito que você quiser dizer aí. Então, parabéns à Atalanta. Não importa, para mim, esse 3-2, que não quer, não vanifica as possibilidades de passar o turno. Né? Lembrando que a Atalanta, no passado, perdeu os primeiros 3 jogos, exatamente como o Milan, né? Que aí é onde que onde segura a esperança pequena do Milan de passar o turno. Né? Mas, olha, né? A Atalanta fez um jogo primoroso. Fez um jogo primoroso em condições muito, muito difíceis. Né? Hoje teve o Zappacosta muito mais inspirado, o Zappacosta que no primeiro tempo fez o que quis. A Atalanta se abriu muito, a Atalanta se abria muito. Vocês viam a Atalanta com 3 jogadores na lateral esquerda, o próximo, nos 5 metros, né, entre a faixa de campo e o interno do campo, e a mesma coisa o lateral direito. Isso obrigava, de alguma forma, é claro, de forma muito perigosa, porque aí, nessa troca de passagem muito rápida, perde uma bola, o meio está vazio, né? Você só considera, só você consegue praticamente atuar com seus zagueiros e um volante. E isso é extremamente perigoso. Mas dá ao mesmo tempo, obriga o time adversário a se abrir. É aí que nasceu, inclusive, o primeiro gol. Né? O Zappacosta, né? Essa insistência na jogada lateral, tirou um jogador, tirou outro jogador. As inversões de jogadas, uma outra das características da Atalanta. Você deve ter percebido como a inversão de jogadas fazem a diferença, sobretudo no primeiro tempo. Por quê? No segundo tempo, o cansaço faz com que as inversões não sejam tão precisas, os jogadores não confiam tanto, e isso pode se tornar eventualmente perigoso. Enfim, um jogo exemplar da Atalanta no primeiro tempo, um jogo onde talvez um pouco de medo subentrou, algo que não se viu no primeiro tempo, jogou de igual para igual, pelo contrário, que estava com medo de fato, toda vez que a Atalanta estava avançando, era a Manchester United. Conclusão, ótimos pressupostos para continuar para a Atalanta. Claro, o Manchester United é potentíssima, Manchester United é um time que tem todos os problemas que pode ter, problemas com o treinador, que se hoje talvez tivesse empatado, se tivesse perdido ou empatado, talvez, não sei se talvez poderia ser o último jogo ele sentado no banco do Manchester United. Mesmo assim, a Atalanta chegou e fez o jogo dela, mostrando ser um time que pode dizer muita coisa, inclusive no campeonato. Claro que, nesse momento, com praticamente a zaga toda desfalcada, né, só tem o Palomino como titular dessa zaga, que está em pé, pelo menos, né? Isso vai poder, de fato, criar muitos problemas, mas, enfim, né? Vamos ver no seguir da rodada, tanto da Champions, né, quanto do campeonato italiano. Vejo vocês por aí, obrigado por ter seguido o vídeo até aqui. Tchau.